Você já teve problema com algum produto que comprou ou algum serviço? Pois é, muita gente tem do que se queixar. Entra ano e sai ano e os campeões de reclamação no PROCON continuam os mesmos, defesa do consumidor. Esse é o tema do programa TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo o gerente do PROCON de Jacareí, o Dr. José Rubens de Souza, e para nos ajudar a fazer essas perguntas, o jornalista Davi Paiva. Doutor, seja bem-vindo. Davi, seja bem-vindo ao programa. Doutor, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre o PROCON. O que é o PROCON? Então, Ivan, primeiro, um grande prazer estar aqui no programa de vocês. Obrigado pelo convite. Na verdade, o PROCON ele é um órgão de defesa do consumidor, não é? Ele é um departamento da Prefeitura Municipal de Jacareí, cuja função é proteger e defender os consumidores. Então, ele é um órgão de conciliação, ou seja, a partir do momento que o consumidor ele enfrenta algum problema na prestação de serviço ou na compra de algum produto, e ele não consegue resolver, quer seja por telefone ou pessoalmente, ele vai até o PROCON e o PROCON vai intermediar ali o seu problema para poder resolver. Ele faz esse intermédio, então, do consumidor e do fornecedor. Exatamente. Mas o que é o consumidor exatamente e o fornecedor nesse papel? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que consome produtos ou serviços, não é? Lembrando que a pessoa jurídica é aquela que consome bens ou serviços como destinatário final. Por exemplo, uma empresa que tem problema com a sua linha telefônica. Se ela usa aquela linha telefônica para obter lucro, ela não é consumidora final. Não é? Mas se ela compra uma geladeira para servir os seus funcionários, ela é uma consumidora final, então a empresa jurídica pode ser atendida pelo PROCON. E o que é o produto e serviço? O produto é uma geladeira, é um sapato, é uma roupa, é uma televisão, é um alimento, isso são produtos. Serviços. Serviço do advogado, serviço do médico, serviço da cabeleireira, serviço do pedreiro. Então esses são os produtos e serviços. E os fornecedores? Fornecedores são justamente aqueles que vão fornecer os serviços ou que vão fornecer os produtos. Pode ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas, ou entes despersonalizados. O que significa isso? Aquelas empresas que já estão em processo de falência também são consideradas fornecedores. Agora, o PROCON daqui de Jacareí, ele é ligado diretamente à Prefeitura, mas ele responde a uma instância federal? Não. Então, muita gente confunde isso, né? Achando que o PROCON da sua respectiva cidade, ele é um PROCON ligado à Fundação PROCON, que é o PROCON estadual do governo de São Paulo, do governo do estado. Não é. O PROCON municipal de Jacareí, que ele é da Prefeitura, um departamento da Prefeitura, ele pertence à Prefeitura, e o que nós temos com a Fundação PROCON de São Paulo é uma parceria técnica, não é? Na área de troca de questões técnicas, na área do direito do consumidor e também na área de fiscalização. Então nós temos uma parceria, mas nós não somos subordinados à Fundação PROCON e nós inclusive podemos divergir da opinião da Fundação PROCON. José, quais são as ocorrências mais frequentes aqui em Jacareí? Como que é feito esse atendimento? Bom, o atendimento ele começa da seguinte maneira: a pessoa vai até a sede do PROCON, na Alfredo Schurig, número 300, no centro de Jacareí, em frente ao pátio. Chegando lá, ela vai fazer uma pré-triagem, vai ter um atendente que vai fazer uma pré-triagem, observando que o caso realmente é um caso de direito do consumidor, ele é encaminhado aos atendentes. Um dos atendentes lá vai analisar o caso dele. A partir daquilo, ele vai, se o atendente observar que o caso dele procede, é um caso de direito do consumidor, nós vamos abrir uma CIP, que é uma carta de informações preliminares que vai para o fornecedor, vai para a empresa, para o comerciante, para que ele possa se explicar dizendo por que ele lesou o consumidor ou se aquela demanda procede ou não. Não é? Quando chega a resposta, e aí o fornecedor tem 15 dias, chegando a resposta, se a resposta não for satisfatória, aí aquela CIP vira uma reclamação dentro do PROCON. Aí começa um processo de reclamação, onde é marcada uma audiência conciliatória, aí são chamadas as partes do PROCON, o consumidor e o fornecedor. Havendo o acordo,
bem, né? Sai todo mundo ali satisfeito. Não havendo, aí o consumidor é orientado aí para o Poder Judiciário. E o senhor estava contando para a gente que, inclusive, o consumidor, muitas vezes, ele tem dificuldade de formular essa demanda, da própria reclamação, né? Como que ele deve agir para reclamar da maneira certa, para ter os seus direitos atendidos? Então, Davi, na verdade, a gente encontra muito consumidor, isso no Brasil inteiro, não é só em Jacareí, muito simples, muito humilde, que tem muita dificuldade em resolver questões muito simples, né? E aí ele vai até o PROCON. Então, qual que é a orientação primeira que a gente dá para o consumidor? Primeiro, ele foi lá na loja, ele comprou um produto que deu algum problema, ou por algum motivo ele está insatisfeito, procure o vendedor ou o gerente da loja para poder resolver aquele problema. No caso de empresas que têm o 0800, não é? Procure o 08, liga primeiro para a empresa, tenta resolver o seu problema antes de procurar o PROCON, porque às vezes o problema é muito fácil de ser resolvido e a maioria das empresas a gente observa que tem boa vontade em querer resolver até antes de chegar a demanda no PROCON, então as pessoas têm que ser orientadas a primeiro procurar a empresa para resolver o seu problema. Aí você pode perguntar, mas se a pessoa tem muita dificuldade de se comunicar, então peça para um filho, para um sobrinho, para um neto, para poder ir ali fazer contato com a empresa para resolver antes de ir para o PROCON. Algumas pessoas têm dúvida em relação ao papel do PROCON, por exemplo, acham que o PROCON coloca o nome da empresa, o nome da pessoa, de alguma instituição no SPC e Serasa. Isso é verdade? Não, o PROCON ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor, né? Jamais o PROCON vai negativar o nome do consumidor. Ele vai negativar se a reclamação dentro do PROCON contra o fornecedor ela for uma reclamação fundamentada, ou seja, ela estiver baseada dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor, essa reclamação vai negativar dentro do PROCON a empresa, não é? Então, se a empresa pedir lá uma certidão negativa, para qualquer fim que ela necessite, vai aparecer ali que ela está negativada dentro do PROCON. O senhor falou de 0800, a gente sabe que o consumidor muitas vezes tem muita dificuldade de ter acesso direto com a empresa, muitas empresas deixam o consumidor esperando por horas na linha. Existe alguma lei que estipula um tempo dessa ligação para que ele possa ter a sua questão aí resolvida? Existe alguma lei que abrange isso? Existe um decreto federal que regulamenta essa questão. Só que no Brasil inteiro, os PROCONs têm observado que, infelizmente, as empresas não têm cumprido o decreto que regulamenta o atendimento através do telemarketing, né? E os PROCONs do Brasil inteiro, inclusive a Fundação PROCON de São Paulo, tem autuado as empresas por conta disso. Então existe dentro dos PROCONs em nível de Estado e no governo federal, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, funcionários, servidores acompanhando os telemarketings para ver se eles estão obedecendo a lei, ou o decreto, né, a legislação. Não sendo obedecido, eles são autuados e a multa normalmente é um valor muito alto. Porque muitas vezes, já aconteceu isso comigo e com outras pessoas, aí a pessoa está lá na ligação, lá com alguma telefonia, por exemplo, aí dá meia hora de ligação, cai a ligação e ele tem que achar outro atendente, às vezes número de protocolo, essas coisas. Isso dificulta muito, né, a resolução do problema, né? Esse, Davi, é o grande problema no Brasil, né? Às vezes as empresas elas fazem o telemarketing pro forma, ou seja, só para dizer que tem, não é? E aí dá uma canseira muito grande, aí você explica o seu problema primeiro para o primeiro atendente, aí ele fala, não é no meu setor, vou transferir para o outro. Aí você tem que explicar de novo. Aí ele diz também, não é no meu, agora eu vou te transferir para um terceiro, aí você explica tudo de novo. Isso quando a ligação não cai, não é? Aí se a ligação cair, você vai ter que passar por toda essa via crucis de novo para poder tentar resolver esse problema. Então, na verdade, esse decreto federal ele veio justamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Melhorou, né? Alguns telemarketings de importantes empresas que prestam serviço para o consumidor melhorou bastante, mas ainda tem muita empresa que ainda não se aperfeiçoou no telemarketing e tem dado bastante problema. Existem esses saques tradicionais, que são os 0800. Agora, existem os saques 2.0, que as pessoas costumam dizer que são ferramentas da tecnologia, são o Twitter da vida, o Facebook, outros sites como Reclame Aqui, que têm auxiliado também na resolução de problemas dos consumidores. Como que o senhor analisa essa questão? Na verdade, a juventude hoje, né, aliás, eu digo até as crianças, né, os adolescentes que surgem hoje, já nasceram praticamente
dentro da maternidade com um notebook no colo, né? Antigamente, acho que o médico batia na bundinha com a mão. Hoje, acho que bate com o notebook para a criança chorar, né? Dependendo da criança. Então, a criança já nasce com o notebook do lado, praticamente. Esse pessoal já sabe reclamar justamente através da internet, através de SMS por celular. Então, eles estão muito bem habituados. Eu acho que é uma nova ferramenta, uma grande ferramenta de reclamação que ajuda muitos consumidores, mas a gente observa que as gerações mais antigas não têm essa habilidade, não têm essa facilidade e não conseguem acessar esses meios tecnológicos modernos de fazer reclamação. Mas você acha que esses meios ajudam ou prejudicam o trabalho do PROCON? Ajudam muito. Inclusive, eu acredito que o futuro dos PROCONs vão ser PROCONs também online, informatizados. E Jacareí já está dentro de um processo, inclusive, de informatização no sentido de futuramente, aliás, já estamos até se adaptando para que as reclamações feitas no PROCON, elas vão agora via internet para as empresas e as empresas irão responder através do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Direito de Defesa do Consumidor. Então, entre mais de 300 PROCONs do Estado de São Paulo, Jacareí está aí entre as 26 que está dentro do SINDEC, que é um programa do governo federal, né, via internet. Então, todos os nossos procedimentos e informações agora são via internet e o banco de dados fica em Brasília registrando tudo que a gente faz aqui, tudo que acontece no PROCON de Jacareí. Então, o futuro do PROCON de Jacareí está na frente de muitos outros estados? Sim, nós estamos na frente já de muitos PROCONs. Acredito que daqui mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, estaremos totalmente online via internet também, né? Entendi. Bom, a gente vai para o próximo bloco, daqui a pouquinho a gente vai para o próximo bloco falando um pouquinho mais sobre o direito do consumidor. Vamos falar sobre as principais reclamações aqui em Jacareí e você que tem alguma dúvida, não perca no próximo bloco. Direito do consumidor aqui no programa TV Câmara Entrevista. Um minutinho só.